Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito Responde, aquele momento em que alguns alunos, alguns estudantes nos ajudam perguntando, trazendo aí dúvidas para que a gente possa esclarecer. E no nosso encontro de hoje, nós temos aqui a Evelyn, o José e a Marcela. Eles estudam aqui em Brasília, mas olha, vieram do Pará para nos prestigiar. Então a gente vai começar aqui falando um pouquinho aí de direito empresarial que nós estudamos ao longo desses 5 encontros aqui que tivemos na semana. Então vamos começar aqui com a pergunta da Evelyn. Professora, os créditos resultantes de honorários advocatícios, eles têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas ou não? Olha só que pergunta importante da Evelyn hoje nesse momento. Ela diz o seguinte: esses créditos originários de honorários advocatícios. Bom, se eu for procurar no Estatuto da OAB, está escrito que esse crédito ele tem natureza privilegiada. E durante um bom tempo, para ser mais exata, até 2015, ele era considerado crédito com privilégio geral. Só que aí a gente teve um posicionamento do STJ que equiparou, reconheceu o que todo mundo já dizia, ou seja, se é honorário advocatício, tem natureza alimentar. E se tem natureza alimentar, tem que receber junto com crédito trabalhista. Qual é o cuidado que a gente precisa ter? Crédito trabalhista tem um limite de valor, lá na falência, de até 150 salários mínimos. Então, os honorários advocatícios vão respeitar o mesmo limite de valor. Mas atenção, é um posicionamento do STJ, posicionamentos podem ser alterados ao longo do tempo. José, e a sua pergunta? Professora, a desconsideração da personalidade jurídica foi alterada na reforma trabalhista? Olha só o José trazendo para a gente o que aconteceu na reforma trabalhista a respeito da desconsideração. José, a desconsideração enquanto instituto não foi mudado, ou seja, a desconsideração ela serve para que o credor trabalhista, dentro da sua pergunta, ele consiga atingir os bens dos sócios. Então, veja, ele tentou acionar a empresa que ele trabalhava e aí ele pede a desconsideração para alcançar os bens dos sócios. O que mudou, e é muito importante, é que até a reforma trabalhista era possível que ocorresse de ofício a desconsideração. Então, o juiz do trabalho, quando ele percebia que havia motivo para a desconsideração, ele decretava. Alguns diziam que quando ele decretava de ofício não havia contraditório, não havia ampla defesa, mas o posicionamento antigo da área trabalhista é que tinha contraditório sim, porque se ele decretava, o sócio poderia recorrer, o sócio poderia se opor, ou seja, ninguém estava proibindo a manifestação do sócio. Tá. O que mudou agora na reforma trabalhista e o que mudou está no artigo 855-A da CLT. A mudança é que agora a desconsideração tem que ser pedida. Então, o que mudou foi o procedimento. Ou seja, o procedimento que estava lá no artigo 133 do CPC de 2015, que a parte precisa pedir, ela pode pedir já na inicial, ela pode pedir num incidente, ou seja, numa peça ao longo do processo. E os sócios, eles têm que ser citados. Então, o contraditório agora, ele é inquestionável, porque não é que os sócios vão se manifestar se eles quiserem ou vão buscar um meio. Não, não. Eles agora são citados. E quando alguém é citado, você sabe, ou faz a contestação propriamente dito daquela defesa, ou vai responder ao incidente. Então, a forma de decretação mudou. Esse juiz do trabalho, ele precisa de uma iniciativa do interessado, nesse caso do reclamante. Marcela, e a sua pergunta? Professora, eu tenho uma pergunta quanto à ordem de recebimento dos credores. Como é que fica? Então, olha só,
na falência, Marcela, a ordem de recebimento faz toda a diferença. Por quê? Porque dependendo do lugar que o credor está, ele pode receber ou não. Bom, quem primeiro recebe são aqueles créditos chamados extraconcursais. Tá. Como é que você faz para saber que um crédito é extraconcursal? É pela origem dele. Então, não importa a natureza, importa a origem. Por exemplo, crédito tributário. Pode ser extraconcursal? Pode, se o fato gerador ocorrer depois da falência. Um contrato pode ser extraconcursal? Pode, se ele for contratado depois da falência. Crédito trabalhista pode ser extraconcursal? Pode, se o funcionário for mantido ou for contratado depois da falência. Tudo o que acontece depois da decretação, é claro que não foi feito pelo falido. Foi feito pelo administrador judicial a partir da decisão judicial. Então, se um crédito é extraconcursal, ele tem preferência e está no artigo 84 da Lei de Falência, que é a Lei 11.101 de 2005. Agora, depois dos extraconcursais, aí vem quase todo mundo que surgiu antes. Por que eu estou falando quase todo mundo? Porque tem crédito que fica de fora. Então, despesas para tentar entrar na massa fica de fora a obrigação gratuita. Tá bom. Quando esses credores chamados de concursais, os que vieram antes da decretação, eles estão na falência, e como é que eles chegam na falência? Ou eles faziam parte da relação que o falido apresentou, ou eles se habilitaram. Tá bom, então eles estão na falência. O administrador vai ter que classificá-los, vai ter que organizá-los. O primeiro lugar dos concursais, trabalhista e acidente de trabalho. Trabalhista tem limite de valor, é até 150 salários mínimos. Então essa é a primeira categoria. Depois, a segunda categoria, a próxima, crédito com garantia real. Só que também tem limitação? Tem, até o limite do bem dado em garantia. Terceiro lugar, o tributário, aí vem os créditos privilegiados, quirografário, multa e subordinado. Veja, cada uma dessas categorias estão previstas no artigo 83 da Lei de Falência, é um inciso desse artigo. E a cada categoria eu estou falando, portanto, de uma classe que eu vou ter que pagar todo mundo dessa classe para ir para a próxima. Então, quando chegar numa classe que não tem mais dinheiro suficiente para todo mundo, eu tenho certeza que todos os que vieram antes receberam e os que vierem depois não vão receber nada. Isso é o rateio. Quando a gente ouve que ocorreu rateio na falência, é essa partilha entre os membros de uma mesma categoria. Então, Marcelo, o importante é que extraconcursal é pago primeiro. Tá bom? Então, como é que você sabe? Origem depois da falência. Concursal é pago depois, mas dentro dessas categorias previstas aí no artigo 83. Tá bom? Vamos então à nossa próxima pergunta. Evin, pode me dizer? É necessário que a hipótese de exclusão de sócio por cometimento de falta grave esteja prevista no contrato social? Olha só a pergunta da Evin. Veja só. A exclusão, ela não é só extrajudicial, né? Então, quando a gente fala de exclusão de sócio, quer dizer, eu quero expulsar alguém, eu posso fazer essa exclusão usando o artigo 1085, e aí, nesse caso, Evin, precisaria estar prevista. O que é o 1085 do Código Civil? É a exclusão extrajudicial, ou seja, eu quero expulsar um sócio sem recorrer ao judiciário. Mas tem um problema. Além de estar previsto no contrato, o sócio tem que ter praticado uma falta grave. Tudo bem que são os demais sócios que vão decidir, mas tem que ter uma falta grave e precisa da concordância de sócios com mais da metade. Então, imagina a hipótese que a Evin trouxe para a gente. Olha, a gente tem previsão no contrato, primeiro requisito está preenchido. O sócio aprontou, falta grave, segundo requisito.
Mas será que eu tenho concordância de sócios com mais da metade? Depende. Por exemplo, imagina que o sócio que aprontou tenha 60% do capital social. Eu nunca vou ter esse quórum de exclusão. Mas então essa previsão contratual ela só é necessária para essa hipótese. Lembrando que, se não tiver essa cláusula, eu ainda posso excluir o sócio. Só que aí eu tenho que recorrer ao judiciário, tá bom? Então eu vou para o judiciário toda vez que faltar algum requisito do artigo 1085. Por exemplo, eu não tenho concordância de sócios com mais da metade do capital social. Por exemplo, não havia cláusula no contrato. E veja, quando a gente fala da cláusula, não é que a falta tem que estar descrita, é só a possibilidade de exclusão. Se estiver no contrato, eu vou me preocupar com os outros dois requisitos, tá bom? E aí, José, qual que é a próxima pergunta? Professora, no que se refere à teoria maior e menor da desconsideração da personalidade jurídica, elas são aplicáveis ainda hoje? Olha só, o José está trazendo um conceito doutrinário. Teoria maior, teoria menor de desconsideração é algo que é falado desde a origem. Bom, desde a origem, tecnicamente, seria desde 1897 na Inglaterra. Mas na linguagem do Brasil mesmo. Então, a gente está falando de 1940 em diante. A gente começa a falar de teoria maior e teoria menor. E o que quer dizer isso para a gente conseguir saber se isso é aplicável hoje ou não? A ideia da teoria maior, a ideia era que essa teoria deveria ser aplicada como regra. Então, teoria maior é a de maior importância. Teoria menor, de menor importância, que deveria ser usada com uma frequência menor. Era até um tom negativo para ela. Tá bom. Como é que isso foi sedimentado? Na jurisprudência, STJ trata disso o tempo todo, na doutrina e também na lei. A teoria maior, ela é usada para os credores negociais. Credores negociais são aqueles credores que podem se preservar quando tentam contratar com alguém. Então, por exemplo, se eu acho que o meu devedor não vai ter como pagar ou vai trazer dificuldade, eu pego uma garantia. Não é isso que banco faz o tempo todo? Analisa o risco e ele fala, bom, é melhor eu pegar uma garantia real, é melhor eu pegar um aval. Credor negocial faz isso. Então, a teoria maior ela é aplicável para esses credores. E é por isso que ela é usada no Código Civil. Então, no Código Civil, lá no artigo 50, está escrito que eu posso usar, não a teoria maior, mas está escrito que para que ocorra a desconsideração, eu preciso que a empresa não pague e que ocorra o abuso da personalidade jurídica. Então, a teoria maior, ela precisa de algo além do que o não pagamento. Por outro lado, a teoria menor, que é aquela que está no Código de Defesa do Consumidor, não é aplicável só para o Código de Defesa do Consumidor, mas ela é usada para aqueles credores não negociais, aqueles que não puderam se preservar. Pensa no trabalhador quando é contratado, no consumidor quando sofre algum dano. Ele não teve como exigir alguma garantia maior. Então, veja, para o credor não negocial, a gente usa a teoria menor. Então, teoria maior e menor não está na lei, mas o tempo inteiro aparece como fundamento da desconsideração. Bom, essas foram as nossas perguntas até agora, mas o nosso programa continua. Nós vamos a um pequeno intervalo, não saia daí para continuar o nosso Saber Direito Responde. Já, já. Sejam bem-vindos novamente ao nosso programa Saber Direito Responde. E você já sabe que nesse programa nós temos convidados especiais. Nós temos aqui a Even, o José e a Marcela, que estão nos ajudando, trazendo dúvidas para que a gente torne essa matéria de direito empresarial mais clara depois de toda essa semana de estudos. Então agora nós vamos para a dúvida da Marcela. Por favor, Marcela.
Professora, qual é o critério para a escolha do administrador judicial e quanto ele ganha? Olha só, bem importante. Primeiro, quem é esse sujeito? O administrador judicial é alguém nomeado pelo juiz. Então, o primeiro detalhe, Marcela, é que ele não é nomeado por credor. Ele é escolhido pelo juiz. Tem algum requisito? A lei diz que pode ser uma pessoa física ou jurídica. Quer dizer, portanto, enquanto pessoa física, a única preferência, porque não é requisito, a lei diz que preferencialmente ele deve ser formado ou em direito, ou ele vai ser um economista, ou um contador, ou um administrador de empresas. Então, se é preferencialmente, ele não tem essa formação obrigatória. Pode ser alguém com uma formação diferente? Pode. Importante que seja da confiança do juiz. Essa pessoa pode ser impugnada. Então, quer dizer, quanto mais problemas esse sujeito trouxer no seu histórico profissional, isso vai ser motivo para que os credores não concordem com a nomeação. Então, lembra, alguém de confiança do juiz. Esse administrador, ele vai atuar durante toda a falência. E dependendo da complexidade do trabalho dele, vai ser o tamanho dos honorários dele. Quem fixa os honorários, Marcela, também é o juiz. E esses honorários, eles tiveram alteração em 2014. Por quê? A regra é a seguinte: existe um teto máximo. O administrador judicial ele pode receber no máximo 5% do valor da venda dos bens. Então, o juiz pode dizer que é 2%, 0,5%, 3%? Pode, é no máximo 5%. Tá bom. Só que o que mudou em 2014 é que o legislador criou uma segunda possibilidade. Como assim? Ele disse o seguinte: se a empresa falida for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, o teto máximo que ele vai receber é de 2%. Então, olha a regra. A regra é, se for uma empresa limitada, uma SA que faliu, teto máximo 5%. Se for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, 2%. Você encontra os detalhes a respeito de quem é e quanto ganha no artigo 21 ao 24 da Lei de Falência. Só que um detalhe, Marcela, esse crédito ele é extraconcursal. Portanto, já vimos até no bloco anterior, ele vai ter um lugar de preferência em relação aos concursais. Quando chegar lá no fim da falência, ele recebe uma parte, outra parte fica depositada em juízo. Para quê? Para que ele preste contas e veja se não tem nada de errado. Aí é liberado o dinheiro para ele. Então, ele é um credor da falência, ele vai se tornar um credor, mas é um credor com maior segurança de recebimento, tá certo? Então, olha, o 21 ao 24 vai dizer quem ele é, quanto recebe. O lugar que ele recebe está lá no 84 da Lei de Falência. Vamos agora à dúvida da Evelyn. Pode perguntar, Evelyn. Professora, a respeito do título de crédito, sabe-se que os prazos prescricionais há um tempo para poder executar esses créditos. No caso da nota promissória, após 3 anos, findo o prazo, o que eu posso fazer para ainda assim cobrar esse débito? Olha só, a pergunta da Evelyn é a respeito dos títulos. Ela já começou dizendo que ela sabe que tem um prazo prescricional. Mas vamos traduzir aqui para quem está nos acompanhando. Todo título tem um prazo para ser executado. É isso que quer dizer prazo prescricional. E quando a gente recorda esse assunto, a boa notícia é que só existem 2 prazos. Ou é o prazo do cheque ou é o prazo dos outros títulos. No caso do cheque, são aqueles 6 meses do prazo de apresentação. Nos outros títulos, ela deu o exemplo da nota promissória, 3 anos do vencimento. O fato é que, mesmo você considerando títulos diferentes, existe um tempo para eu executar. E a pergunta dela é, quando esse tempo termina? O que eu faço? Bom, no caso da nota promissória, existe uma súmula, que é a súmula 504 do STJ.
A primeira parte não é novidade, que é a seguinte: cabe ação monitória. Por que eu digo que não é novidade? Porque a ação monitória, ela foi criada para títulos que perderam a força executiva. Um dos motivos é o prazo. Então, não é mais título executivo, cabe monitória. Tá bom. Segunda parte da súmula. O prazo para entrar com a monitória é de 5 anos. E o último detalhe da súmula é que esses 5 anos são contados do dia seguinte ao vencimento. Então, olha que interessante. Durante os 3 primeiros anos, eu estou te dizendo que cabe a monitória e cabe a execução. Mas não é que tanto faz na prática, porque sempre que você tiver uma ação que protege mais o seu cliente, nesse caso o credor, você tem que usar ela. Então, nos 3 primeiros anos, você vai usar a execução. E, grosseiramente falando, nos 2 próximos anos, você vai entrar com a monitória. Então, a ação monitória é uma ferramenta para os títulos de crédito quando estiverem prescritos. Posso até entender que isso cabe para todos os títulos, todos eles, só que não tem súmula para todos eles. Só tem súmula para nota promissória e para o cheque. Qual o motivo disso? O motivo é que nota promissória e cheque são os títulos com maior incidência. A gente só vai ter súmula daquilo que chega ao STJ com muito volume. A gente está falando de súmula de STJ. Então, os outros não têm hoje esse volume, por isso que não tem essa previsão. Mas cabe monitória do mesmo jeito, tá bom? José, e a sua dúvida? Professora, o sócio que deixa a sociedade continua respondendo pelas obrigações dela e até quando? Olha só a pergunta do José, e eu digo que a pergunta do José é quase que a certeza das pessoas que saem de uma sociedade. Quem sai de uma sociedade, ainda mais quando está cansado de ser sócio, não aguenta mais aquelas pessoas, ele acha que na hora que ele conseguiu sair, está resolvido. Ah, eu me livrei disso, eu não sou mais sócio de ninguém, graças a Deus. Só que não é essa a previsão legal. A previsão legal é que quando eu saio, eu continuo responsável. Não é por obrigações que surgiram depois da minha saída. Por exemplo, o funcionário que foi contratado indevidamente depois. Não, isso não. Mas todas as obrigações que existem no período que eu era sócio, eu ainda posso ser cobrado. Não é para sempre, tem um prazo de 2 anos. Qual é a pegadinha, José? É onde que eu conto esses 2 anos. Diz o legislador, lá no artigo 1032 do Código Civil, que esses 2 anos, eles são contados da averbação da saída do sócio. Averbação? Gente, quando alguém sai de uma sociedade, eu primeiro altero o contrato, mas eu tenho que alterar na junta comercial. Então, eu tenho que fazer uma alteração do registro. É a partir desse momento que eu conto os 2 anos. Imagina, José, que você saiu da sociedade, mas mostraram para você o contrato alterado. Está aqui, olha, o contrato foi alterado, só que não averbaram na junta. Esse prazo de 2 anos nem começou a ser contado, porque para todos os efeitos você ainda é sócio. E aproveito ainda a dúvida do José. Dentro desses 2 anos é possível até a desconsideração te atingir. Ou seja, você ser cobrado no tamanho da dívida. Então, qual é a dica? Saiu da sociedade, tem que acompanhar se houve averbação e tem que acompanhar as ações que estão entrando, porque isso pode trazer uma responsabilidade. Essa responsabilidade é igual também para dívidas trabalhistas, é do mesmo jeito que a gente conta, tá bom? Já era assim antes da reforma, continua igual. No processo de falência, as ações em que demande quantia ilíquida contra a massa falida, elas permanecerão sendo processadas no juízo original da ação? E olha só o que Kevin trouxe para a gente, obrigação ilíquida. Quando você ouve esse nome, o que você pensa? Olha, eu vou contar para você o que eu pensava quando comecei a estudar esse assunto. Eu achava que obrigação ilíquida é aquela que a gente não tem certeza do valor, mas não é isso. Fala, não é? O que é isso então? É uma obrigação que eu não tenho nem certeza do crédito.
Por exemplo, uma reclamação trabalhista em andamento. Gente, eu não tenho certeza que o reclamante é credor. A ação está servindo para isso. Para primeiro ver se ele é credor e depois qual é o montante da dívida. Então, quando eu tenho uma obrigação ilíquida, é uma ação que está pendente de julgamento. Essa ação não pode entrar na falência, porque senão eu tiraria o contraditório dessa pessoa. Então, o que diz a lei? A lei diz o seguinte: se você é credor de uma obrigação ilíquida, essa obrigação permanece no juízo de origem. Então, é reclamação trabalhista? Fica na Justiça do Trabalho. É uma ação de cobrança? Fica na Vara Civil. Se algum dia você se tornar credor, você entra na falência, você se habilita. Agora me ajuda, Evelyn, pode demorar isso? Entre o momento que você está lá com a ação ou com a obrigação ilíquida em andamento e o momento que você vai entrar na falência? Pode demorar muito e o risco que você corre é de não ter mais nada, não é? Por isso que o legislador inventou que o credor de obrigação ilíquida, ele tem direito de pedir a reserva de valor. O que é isso? Ele vai para o seu juiz, o juiz do trabalho, por exemplo, e pede para o juiz estabelecer um valor. Ele leva ao juiz da falência e o juiz da falência vai separar essa quantia. Não vai me entregar nada, porque afinal eu ainda não sou credora. Mas quando eu me habilitar, se eu me habilitar, aquele valor está separado e eu posso ter direito a ele integralmente, posso ter direito apenas a parte desse valor. Credor de obrigação ilíquida está no artigo 6º da Lei de Falência. Lá fala sobre a reserva de valor e sobre o momento de entrar na falência. Infelizmente, as nossas perguntas terminaram, mas sempre essa é a parte do programa mais incrível. Por quê? Porque a gente tem a ajuda aí dos nossos alunos. Foi um prazer enorme encontrá-los ao longo desses programas. Foi um prazer enorme conhecê-los, vocês que estão aqui nos ajudando hoje. Todo o pessoal aqui da técnica que tem paciência com a gente, porque vocês não têm ideia dos detalhes que tem que se preocupar aqui por trás desse programa. Quer dizer, todo o trabalho que acontece. Mas obrigada a você que está assistindo, que está acompanhando aqui o nosso Saber Direito. E, por favor, acesse aí, entre na TV Justiça, assista esses programas. Perdeu algum? Acesse para saber aí de todos esses programas que foram preparados. E eu encontro você porque eu tenho certeza que a gente só começou a conversar nesse momento. A gente vai se encontrar outras vezes. Obrigada pela sua atenção e até mais. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br.